Alô, queridos amigos, quem está falando aqui novamente é Kilder Alves. Vamos dar continuidade, então, à nossa oficina de contação de história. Contos de retalho, a magia e encantamento das histórias na formação humana. Bom, hoje nós vamos fazer uma nova abordagem. A gente vai fazer uma abordagem da tecnologia e o contador de história. Muito bem. Nós sabemos que ainda existe muita resistência de algumas pessoas, né, à frente o que é a tecnologia. Muita gente acha que a tecnologia vem afastando as pessoas. Mas na parte de contação de história e na parte da divulgação dos livros e também dos contos infantis, a gente pode dizer que essa tecnologia ela só veio a ajudar justamente aos escritores, como também aos contadores de história. Nunca se viu em tempo algum a maior venda de livros e também o maior estímulo à visitação a livrarias, através do quê? Da divulgação que foi feita através da tecnologia. Livros, autores, resumos, gravuras, animações, tudo isso hoje a gente pode encontrar na internet falando e divulgando justamente a literatura infanto-juvenil. Como também nós já temos sites que mostram verdadeiras histórias e contadores de histórias também ali apreciando e também divulgando o seu trabalho e o trabalho de muitos outros escritores. A tecnologia, então, ela pode ser o quê? A nossa grande amiga e nunca a nossa inimiga. Porém, a gente tem que saber muito bem o que? Utilizá-la. Acima de tudo, a contação de história deve ser estimulante. Utilizar a tecnologia para estimular essa nova geração também é fundamental. Aí a gente vai um pouquinho na história, né? Na história mais recente, não é? A gente vai lembrar então do que? Do advento da TV, quando a TV apareceu pela primeira vez. Bom, quando a televisão apareceu pela primeira vez, a primeira coisa que as pessoas falavam é que a TV estava afastando as famílias, que a TV faria com que pessoas ficassem horas e horas assistindo, porém sem conversar, porém sem argumentar, porém sem ler, muitas vezes deixando de fazer suas tarefas em decorrência do que? Da destruição dessa televisão. Pois bem, aí a gente lembra que nesta época surgiu o seriado Simpsons, não é? Os Simpsons, na verdade, nada mais é do que uma crítica social à sociedade americana, aonde mostrava justamente, né, as confusões de uma família, aonde muitas das vezes, né, se deixava de lado o fator de afeto e de educação e se deixava muito livre as próprias crianças que cresciam com a nova realidade. Pois bem, hoje a gente pode argumentar, né, que essa crítica ainda continua. Mas a televisão, a TV, também pode ser um veículo de estudo, pode ser um veículo de estímulo e também, né, de aproximação do contador de história junto à criança. Aí veio o advento do que? Da internet, não é? Consequentemente, os computadores. Hoje nós temos os tablets, os smartphones, né? Então a gente tem mil aparelhos aí, nós temos as redes sociais, nós temos o Instagram, nós temos o Face, nós temos o YouTube, né? A gente tem aí uma grande diversidade, aonde, consequentemente, a gente pode dizer que isso tudo pode nos apoiar na contação de história. Um fato, né? A tecnologia encanta, a tecnologia é rápida. Nós temos uma geração hoje muito imediata, uma geração que, acima de tudo, se encanta e desencanta rapidamente. A tecnologia, então, ela muitas das vezes fornece uma certa facilidade e muitas das vezes não uma profundidade. Bom, o que é que a gente tem que fazer? Utilizar essa tecnologia a nosso favor. A tecnologia deve ser o nosso comercial e também uma via para chegarmos, então, a essa nova geração, mas nunca esquecendo a afetividade e as nossas relações. Por isso que a tecnologia ela vem como aliada à contação de história e ao nosso aprendizado. Bom, não só crianças, como também idosos descobriram através da internet, como também até animais ficam fascinados, né, frente à tela de computador, à tela de um tablet, de um celular. Quem não se encanta, não é? Porém, a gente tem que saber direcionar o que a gente vai ver, o que a gente quer ver e o que a gente quer para o nosso público. Né? Então, consequentemente, ninguém vai punir ou tirar a tecnologia. Não, a criança pode muito bem, né, ter a tecnologia como elemento para a contação de história, para descobrir livros, novas histórias, novas aventuras, como também, né, para nos aproximar, tá certo? Então vamos encarar a tecnologia como algo positivo, né, inclusive para os contadores de história. Bom, quando a gente fala, então, da contação de história, aí a gente vai para o quê? Para a própria estrutura das histórias que nós escrevemos, as histórias que nós lemos, as histórias que nós selecionamos. A gente deve lembrar que a história, acima de tudo, é um instrumento.
não é, que forma para a criança e também para o jovem uma ponte, né, onde ele vai ligar diferentes dimensões para conspirar com a recuperação dos significados que tornam as pessoas, né, mais humanas, íntegras, solidárias, tolerantes, dotadas de compaixão e capazes de estar com. A gente pode dizer que é nas primeiras histórias onde a criança ela começa a ter conceitos que vão se sedimentar. Ela vai começar a ter o conceito do que é o bom, o que é o mal. Ela vai ter o conceito, não é, justamente do que é certo, do que é errado, como também ela vai avaliar situações que ela já passou, que ela está passando ou que passará. Quer dizer, através das histórias e através dos seus símbolos, dos seus personagens, que a gente começa a viver então uma vida real. Por exemplo, aí a gente pode lembrar do quê? Da bruxa, né? Quando a gente fala da bruxa, o sentido da bruxa é o quê? É alguém do mal, não é? Quando a gente fala da madrasta, né? Quando a gente fala da madrasta, a gente fala do quê? Daquela que veio substituir a mãe e é má, não é? Então, consequentemente, a gente observa aí até hoje, né, esse conceito. Você tem uma boa dastra ou uma madastra, né? Então, consequentemente, a gente faz essa relação. Como também, às vezes, até uma criança, quando está chateada com alguém, pode dizer sua bruxa, seu bruxo, né? Consequentemente, é o primeiro contato e a primeira inter-relação e correlação que nós teremos. Então, a simbologia, acima de tudo, ela serve de quê? De ponte, né? Para, consequentemente, a criança, em todo o seu aprendizado, ela correlacionar aqueles personagens e aquela história que ela já conviveu e assim ela poder o que? Aprender. Então, a gente diz que as histórias, né, podem muitas das vezes, né, tornar, sim, o indivíduo mais humano, mais íntegro e também mais solidário, como também tolerante. Eu acho que a gente começa a desenvolver aí o sentido de compaixão, de união. Por isso que a gente diz que toda história, ela sempre terá o quê? Uma moral. Uma moral que muitas das vezes não deve ser imposta, deve ser descoberta, né, pelas próprias crianças. A gente pode fazer perguntas, né, antes e depois da história, e de repente a gente vai ver essa correlação e como essa criança construiu, então, né, os seus dados de decodificação para o entendimento da própria história. Então a gente pode dizer que o contador de história ele tem um ato importante, não é? Ele tem um ato social e coletivo, aonde, não é, acima de tudo, ele vai materializar isso tudo através do processo de escuta, como o Busato diz. Uma escuta afetiva e efetiva. Quer dizer, a gente vai utilizar da afetividade, mas, acima de tudo, com uma efetividade, com resultados surpreendentes. Isso é que é interessante, isso é que é legal na contação de história. Bom, quando a gente fala da contação de história, a gente pode andar um pouquinho no tempo, né? E aí a gente vai lembrar lá atrás, principalmente as pessoas que são um pouquinho mais velhas, de nossas avós. E como nossas avós se modificaram, né? Hoje a gente tem a vovó que vai para a academia, a vovó que vai fazer compra, a vovó muito mais vaidosa. Mas, no entanto, né, a gente lembrava daquela vovó, né, que era contadora de histórias, que reunia os seus netinhos para ler um livro, para contar uma história. Então, isso a gente pode resgatar. Mesmo as vovós mais modernas, elas podem fazer da contação de história um momento especial com todos os seus netinhos, utilizando aí ou não da própria tecnologia, chegando até eles e presenteando com um bom livro, sentando para, né, eles escutarem aquela história. Então, isso tudo é maravilhoso. E a gente lembra que a avó, acima de tudo, é o principal símbolo da afetividade. Quem não tem saudade de sua avó? Quem não gosta de ir na casa da avó? A avó deixa tudo, a avó permite tudo. Isso é que é legal. Então a gente lembra que a vovó, ela iniciou todo esse processo de contação de histórias. Bom, mas para contar histórias, a gente tem que ter o quê? Um certo preparo, não é? Então, qual é o preparo para contar histórias? Bom, como nós vamos utilizar da nossa voz, consequentemente, nós temos que estudar um pouco sobre isso, né? A gente vai falar então das famosas pregas vocais. A gente vai falar então do nosso sistema respiratório. No nosso sistema respiratório, a gente tem uma região importantíssima para a vocalização, que é a região da laringe. É na região da laringe onde nós temos justamente as pregas vocais, que a gente também pode chamar de cordas vocais, como antigamente era assim classificado. A gente lembra que essas cordas vocais ou pregas vocais, elas vibram pela passagem do ar. E justamente com o movimento labial e lingual, consequentemente, eles determinam uma
vocalização. Bom, utilizar bem, né, dessa estrutura, acima de tudo, é conservar uma boa vocalização, uma voz límpida, uma voz clara, e que você também não venha a demonstrar e ter também o que? Um cansaço no processo de contação de história. Por isso que os movimentos inspiratórios também são tão importantes. Né? Por isso que a gente tem que preservar essas nossas pregas vocais. Bom, por exemplo, não devemos, não é, antes da contação de história, nos alimentarmos de comidas muito gordurosas. Nós vamos então estimular a produção de quê? De muco, né, que pode se acumular, como também até alguns alimentos que também têm esse potencial, como exemplo chocolate. A gente deve evitar também as variações sobre temperatura. Né? Então a gente não deve, né, antes de contar a história, tomar algo muito quente ou algo muito gelado. O ideal seria que a gente sempre tivesse uma garrafinha de água, com a água em condição natural, né, de temperatura natural, para que a gente pudesse, de vez em quando, durante a contação de história, umedecer, né, a nossa garganta, né, e justamente gerar, então, um processo de hidratação, para que a gente não venha forçar. Outro fator também é o controle da respiração. Todo mundo lembra que nós temos dois tipos de movimentos respiratórios. Eu tenho a inspiração, que é a entrada de ar, né, que vem pelas fossas nasais e pela região oral até os nossos pulmões, e a expiração, que traz o ar dos nossos pulmões pela via nasal e oral também para o meio externo. Então, um entra, o outro sai. Bom, para que a gente tenha um bom movimento respiratório, a gente tem que contar também com outras estruturas. Por exemplo, musculatura. A gente tem que contar com os músculos intercostais, os músculos de nossas costelas, que ficam entre nossas costelas, porque, consequentemente, eles vão dar maior amplitude ou redução do que da caixa torácica. Né? Outro músculo também importante é o músculo diafragma, que é tão lembrado pelos profissionais da voz, né? Tão lembrado pelos cantores, que utilizam, então, de entonações diferentes. A gente diz que o músculo diafragma é ele que, né, controla a entrada e saída do ar, né, determinando, então, uma pressão interna sobre a cavidade torácica, que pode determinar tanto a entrada como também a saída de ar. Tá? Então, através do seu relaxamento e da sua contração, a gente pode, então, ter esse fenômeno, né, tanto de entrada como também de saída de ar. Bom, no momento em que eu utilizo bem o meu diafragma, consequentemente, eu tenho então uma liberação do ar pelas minhas vias vocais, o que faz com que minhas pregas vocais elas possam vibrar e que eu tenha uma vocalização perfeita. Quando eu tenho uma péssima respiração, consequentemente, eu começo a forçar. Então, eu posso ter a rouquidão, como também eu posso ter lesões e até nodulações dessas pregas vocais. Por isso que os movimentos inspiratórios são essenciais. Então, lembra, vamos inspirar em movimentos, sustenta um pouquinho o ar no pulmão e vamos expirar, eliminando o maior volume de ar possível. Se a gente realiza esses movimentos, a gente vai determinar relaxamento, como também uma passagem de ar legal. Por isso que nós temos também que termos um preparo na contação de história, né, justamente no volume, como também na velocidade, né, de nossa voz. Bom, se a gente fala mais pausado, se a gente respira durante o ato de contação de história, se a gente valoriza então o nosso diafragma e a gente não força as nossas pregas vocais, tudo legal. Lembrando também que o nosso sistema respiratório, ele conta também com uma região no sistema nervoso central, que é a região do bulbo, que controla justamente o quê? O músculo diafragma. Bom, com essas dicas, você pode fazer uma pesquisa mais apurada. A nossa internet está cheia, né, de fisioterapeutas, inclusive fisioterapeutas respiratórios, que podem nos dar condições de uma boa respiração, de exercícios respiratórios, como também do cuidado de nossa laringe. Bom, isso é obrigação nossa. Nós temos que buscar, então, o nosso bem-estar, a nossa condição saudável, para termos uma voz perfeita, límpida e clara, ok? Então, vamos sempre lembrar do preparo de contar histórias. Antes de contar a história, faz o exercício respiratório.
né? Leva a garrafinha de água, umedece, evita o choque térmico, evita, né, comidas gordurosas. Então, isso tudo já vai lhe ajudar bastante em todo o processo. Sentiu a garganta seca? Pode dar uma paradinha e beber uma aguinha sem problema algum. Isso é benéfico. Lembrando também que a própria maçã, ela também teria um efeito muito importante para a retirada, né, da grande quantidade de quê? De muco que possa se acumular, né, em nossa garganta. Então, isso também pode nos ajudar bastante. Então, a maçã, né, ali em fatiazinhas, né, pode também ajudar antes e depois, né, na nossa contação de história. Fica aí, então, a dica. Bom, o que é que eu tenho, então, que ter como um preparo para contar a história? Bom, primeiro, cuidado com a voz. A gente acabou de falar, então, do nosso sistema respiratório e de como a vocalização ela se procede, não é? Bom, mas nós temos também que desenvolver o quê? Uma questão de postura, avaliando a nossa anatomia e a nossa fisiologia. Quando eu falo de postura, a gente fala então do seu posicionamento e também da sua estrutura corporal. Porque afinal de contas, o nosso corpo fala. Nós não devemos mostrar cansaço. Por isso que nós temos que ter uma postura mais ereta, como também confortável, porque nós vamos manter então essa postura, né, numa caracterização durante todo o processo de história. Então, nós devemos escolher um ambiente legal, não é? Um ambiente que seja confortável. A nossa anatomia também e a fisiologia. Isso aí mostra o quê? O que nós falamos dos músculos vocais, do diafragma e também do nosso fator de relaxamento. Bom, quando nós vamos contar história, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem será o nosso público, e a quantidade, né, de pessoas que ouvirão a nossa história. Então, preparar o ambiente e também se preparar para este ambiente é fundamental. O ideal, né, se você tem poucos alunos ou poucos, né, ouvintes, é que você possa fazer então que uma meia-lua. É sempre interessante que você determine o seu espaço em relação ao espaço da criança. Pode ser com um tapete em meia-lua, um tapete redondo, aonde você ficaria no centro, e ali você teria todos os seus objetos à disposição. Geralmente, em bibliotecas, como também em escolas, é interessante a gente construir um mini palco. 20 centímetros, um pouco mais alto, faz com que você possa se posicionar e todas as crianças possam lhe ver. Porque geralmente, como as crianças sentam no chão ou então em meio a almofadas, nós temos tamanhos diferentes e às vezes incômodo, porque um está na frente do outro. Mas quando você está um pouco em evidência, isso fica legal. Cuidado, se você começa a contar a história ajoelhado, veja se você tem preparo para isso. Se está sentado, também, se sua circulação está boa para esse processo. Se você vai sentar numa cadeirinha, num banquinho, numa almofada, então isso tudo tem. Outro fator, o ambiente que você escolheu tem que estar propício também à sua apresentação. Como apresentação? Veja o cenário, modifique ele, coloque elementos da história no próprio cenário, para as crianças notarem que há algo diferente. Então, cada nova história deve ser um espetáculo. Como também, não é? Veja que a sua postura está relacionada também ao seu figurino. A contação de história deve ser sempre um espetáculo. Sim, a contação de história deve ser um momento especial. Então, nesse momento especial, se prepare. Coloque uma roupa diferente, coloque uma gravata borboleta, uma roupinha mais legal, pode ser um avental, para as contadoras de história pode ser um vestido, um macacão, pode ser um chapéu. Quer dizer, você pode muito bem mostrar que você está se vestindo para um grande evento. E a criança vai ver que existe uma diferença do dia a dia para aquele momento mágico, para aquele momento especial. De repente, você pode até pedir para que naquele dia, né, se você vai contar algum conto de fada, que todo mundo venha fantasiado de conto de fada. Qual é a criança que não tem essa roupa? Ou então, de repente, se a história for de super-heróis, que todo mundo venha com seu super-herói. Ou então com seu bonequinho, né, que representa aquela história. As crianças vão amar participar e trazer também os seus elementos. Elas vão querer mostrar, elas vão querer compartilhar. Isso é muito legal. Outro fator também é que você tenha segurança. Segurança na hora de contar histórias.
Primeiro, você tem que entender muito bem da história. Bom, um contador de história, ele nunca deve se arriscar a pegar um livro de supetão. Um livro pela primeira vez, onde ele vai fazer uma leitura sem antes conhecer o próprio roteiro. Então, busque o livro, selecione o livro, busque a história, leia a história várias vezes, dê as diversas possibilidades, vejam as técnicas que você vai querer utilizar, se você vai utilizar fantoche, se você vai utilizar mamulengo, se você vai utilizar de repente, né, de um álbum seriado, de gravuras, de objetos, do próprio livro. Então, se prepare, tenha segurança em tudo. Se você vai utilizar de música, prepare sua música para que ela esteja no ponto legal. Né? Porque você pode até improvisar, mas quando você deixa tudo arrumadinho, o improviso vem como um fator natural e que vem agregar, e não como uma solução, né, para um grande desastre. Bom, por isso que está na hora do nosso exercício, tá certo? Mas esse exercício nós vamos ver em nossa próxima aula, que eu conto com vocês, tá certo? Então, gente, até a nossa próxima oficina. E vamos então treinar. Prepara todo o ambiente, prepara tudo, pega uma roupa diferente, uma roupa legal, né? Prepara o teu ambiente de contação de história, porque a nossa história vai começar e ela nunca termina, porque sempre que existe um final, existe também um recomeço. Quem fala aqui é Kilde Alves e até a nossa próxima oficina, Contos de Retalho, a magia e encantamento das histórias na formação humana. Ok? Foi um prazer e até a próxima.